Fala galera, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma abertura aqui comigo que vos falo, Marco Real Simoneto. E hoje temos um assunto muito bacana, tá na mídia, tá em tudo que é lugar, afinal, estamos num bull market aqui falando dos Estados Unidos ou não estamos, né? A corretora pediu para me comentar, então hoje eu vou trazer algumas informações, não são técnicas, tá? Mas vou trazer alguns gráficos para a gente dar uma olhada, né, sobre economia. Lembrando aquele jeito sempre emitir de ser, tentando trazer tudo para o nosso dia a dia aqui, para a gente chegar a uma conclusão. Aliás, você tem que chegar a alguma conclusão se estamos num bull market ou se não estamos. Até porque operar um bull market é diferente de operar um bear market. Isso é, operar um mercado de alta é diferente de operar um mercado de baixa. Ambos têm oportunidades, ambos a gente está conseguindo tirar uma boa grana do mercado, mas são maneiras diferentes de operar, estratégias diferentes, visões diferentes. E, né, antes de tudo, quero agradecer a todos os likes, comentários da semana passada e não se esqueça de se inscrever no canal, acho que o botãozinho está desse lado aqui, né? Se inscreve no canal, notificações todas para toda a informação nova da corretora, você ser informado e aí não perder nada, nenhum dos conteúdos fantásticos que tem aqui na corretora. Também, então, nossa agenda é falar um pouquinho do bull e do bear market, esse mercado de alta, mercado de baixa, focado no mercado dos Estados Unidos, tá? Mas dá para fazer a mesma leitura para o mercado brasileiro, porém vai precisar os dados brasileiros aqui. Eu vou trazer os dados americanos, tá? Vou estar falando da famosa sala da Emitim que a gente começou. Aliás, a gente teve uma semana muito boa mesmo, muito boa. Quem teve a oportunidade, a gente puxou muito ponto. Puxamos no doleta, puxamos no índice, mini dólar, ouro, S&P 500, FX. Foi uma semana muito boa. Que bom, que bom. Segunda semana muito boa. Vamos dar aquela nossa olhadinha no S&P 500, né, para ver o que a técnica está nos mostrando e fazer o fechamento aí. Então, antes de tudo, já dá o joinha para você dando o joinha, o algoritmo fica ligadão, e aí entrega o conteúdo para todo mundo que está inscrito. E aí eu já começo fazendo uma pergunta. Estamos no mercado de alta ou não estamos no mercado de alta? Você acha que a gente está num bull market ou ainda não chegamos num bull market nos Estados Unidos? Isso é, está no mercado de alta ou não no mercado de ações dos Estados Unidos, S&P 500 principalmente? Então, é uma perguntinha aí. Passando para me apresentar, né, você está caindo aqui pela primeira vez, a gente está nas 218 semanas aqui produzindo material. Né? Meu nome é Marco Real Simoneto, muito prazer. Minha primeira ação, né, minha primeira negociação, meu primeiro trade, meu primeiro investimento foi no mercado de ações, no mercado à vista, e em um determinado momento eu consegui adicionar ao meu portfólio de operações o mercado de derivativos, porque estava buscando alavancagem. Você aqui operando na corretora, você opera uma conta margem, você opera uma conta alavancada. Alavancada, pessoal, alavancagem é excelente para dar o up no nosso patrimônio, porém, contudo, entretanto, se você não sabe fazer uma boa gestão de risco, você vai quebrar mais rápido que o coelho ricochete, certo? Falando academicamente falando, sou graduado em administração e marketing, tenho pós-graduação em finanças e investimento, tenho mestrado em finance bank que eu fiz lá na Espanha, tenho MBA em ações top picking, sou analista certificado CPI-T, tá? Então, na nossa sala a gente olha gráfico, a gente manda gráfico, né? Tudo dentro das regras aí. Quem quiser ver um pouquinho do nosso trabalho, chega lá, @mtimbr, que tá muito bacana. Tudo que a gente está compartilhando. Tem os 30 segundos que eu faço sempre após o fechamento da sala, para quem está operando à tarde, né? Tem dado bons trades, boas operações no mercado nacional e no mercado internacional também. Bom, aqui a gente faz o cara crachar, né? Sempre falando uma semana antes do que eu estava vendo no S&P 500 para o que aconteceu, né? Então a gente tinha comentado a nossa linha de tendência, a nossa LTA rápida, né? Com um ângulo bem curto, bem agudo, mostrando aceleração de preço e bombou, né? Bombou. E agora a gente tem alguns outros lugares, umas outras regiões para ficar de olho. Mas é legal porque eu falo uma semana antes do que eu estou vendo para a semana passada. Esse é o poder da análise técnica aí. Vamos entrar aqui já caindo de... Cara, pessoal, teve furacão, teve chuva, teve vento, teve frio aqui no sul, tá uma loucura, né? Espero que todo mundo esteja bem aí. Vamos lá, uma definição. A definição comumente aceita no mercado é que o mercado de ações, quando sobe 20%, a gente está em um bull market. O que tem nisso aí, né? Como toda análise, né,
a gente tem que só identifica o início de um mercado de bull market depois que ele subiu os 20%. Não tentem adivinhar fundo, não tentem pegar uma faca caindo, isso não acontece aí. Tá? Não dá certo. Tentar adivinhar fundo ou acertar topo é a pior coisa que você pode fazer. De vez em quando a gente acerta? Sim, mas é ao acaso. Tá? A gente ganha sempre pegando bons movimentos e tudo mais. Então, quando é que começou esse novo bull market aí no S&P 500 que todo mundo está falando? Começou, pessoal, no dia 13 de outubro, né? Que até o dia de hoje, né, dia de sexta-feira, a gente já está tendo uma alta de 23,28%. É considerado tecnicamente um bull market no S&P 500. Caso você goste, caso você não goste, não estou discutindo sobre isso. A gente vai ver alguns outros fatores que eu acho que devem ser analisados, mas tecnicamente, no consenso do mercadão, estamos um bull market no S&P 500 porque passamos de 20%, tá? Bom, vamos lá. Qual foi o maior bull market, né? Provavelmente você pegou. Se você está assistindo essa abertura, você já tem uma idadezinha. E o maior bull market que a gente já teve foi aí a partir do subprime, 2007, 2008. Então o bull market começou em 2009 e foi praticamente aí quase 11 anos, né? De uma alta expressiva do S&P 500, dando 318%, 319% aí. Foi muito forte, né? A gente teve vários presidentes aí no meio, e aí depois veio um tal de Covid, veio outras coisas aí pela frente, como todo mundo já sabe. Bom, vamos lá. Agora eu preciso que você acalme o coraçãozinho, dê o like aí. Porque eu quero entrar em algumas coisas um pouco mais econômicas aqui, tá? Tentando sempre trazer de uma maneira simples, né? Porque eu não gosto de trazer gráficos complexos, porque a conclusão ela é simples, ela tem que ser simples para poder ser aplicada, né? Então, olha só, esse aqui, você pode entrar lá no FRED, né? Que é o Federal Reserve, e pegar os números que você quiser. Aqui que eu trouxe o PIB. O PIB eu trouxe em porcentagem dos Estados Unidos para a gente dar uma olhada aqui, né? Vocês veem que ele vai crescendo em cima da linha do zero, né? Em cima da linha horizontal preta, deu uma paulada para baixo, deu uma paulada para cima e agora está em declínio o PIB. Inclusive já foram vários revisados aí no mundo todo de vários países. O que eu estou falando? Por que eu estou trazendo o PIB dos Estados Unidos? Porque os mercados em alta, geralmente, eles aparecem, os bull markets, aparecem quando o mercado, economicamente falando, isso é, o PIB, está em aceleração, crescendo. Um mercado, um PIB, um país gerando produto interno bruto, um país gerando valor, crescendo, vai puxando as ações, que são as empresas que fabricam os bens, né, ou prestam os serviços, vai puxando a economia produzindo mais, as ações valem mais e muita coisa. Pegando só o PIB aqui, tá? A gente também tem a questão do desemprego, que o desemprego tem que estar caindo. Então, o que eu estou trazendo aqui? Isso são números reais, tá? A discussão ia ser um hard landing ou um soft landing do Fed. Eu já vou falar de taxas de juros, tá? O que é o soft landing e o hard landing? Eu expliquei naquela época, mas relembrar é viver também. Se vai ser uma freada bruta na economia, hard landing, isso é, vai dar um choque na economia americana para ela parar, ou se vai ser um soft landing, se eles vão parando devagarzinho a economia até chegar no ponto ideal. Quem assistiu o Powell, como eu assisti com a galera da Área 51, vai entender um pouquinho mais do que eu estava falando lá, agora com o gráfico. Bom, esse é o PIB, e a gente está vendo que o PIB dos Estados Unidos está em declínio, certo? Calma, não se assusta. O que a gente tem aqui? A gente tem o unemployment rate, isso é, o taxa de desemprego. Olhem que ela deu o pico, caiu, e agora começou a dar uma subida. Isso aqui é números, tá? Não é achismo, não é o que eu quero, o que eu deixo de querer, o meu desejo do fulano. Não, isso aqui são os números aonde são baseadas as decisões. Então, se você olhar o primeiro gráfico que eu trouxe, você está vendo o PIB caindo. Se você está olhando agora o gráfico do taxa de desemprego, está vendo que a taxa de desemprego está subindo um pouquinho. Mas já está com uma curvatura ascendente. E
não é o core business, não é o core o objetivo da nossa apresentação, mas é bom que ela dê essa subida, porque vai diminuir a pressão inflacionária dos Estados Unidos, que é uma grande preocupação, tá? Então, olha só, num bull market, isso é, no mercado de alta, a gente normalmente tem o PIB subindo e o desemprego caindo. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo o PIB dando um soft landing, isso é, diminuindo, e a gente vê o desemprego subindo. Então, aqui, neste momento, com os dados que estamos, com os mesmos dados do Powell, né, do Jeremy Powell, do Fed, né, trazendo, vamos falar também um pouquinho do Banco Central Europeu, mas que eles analisaram, quem viu a entrevista e ouviu a entrevista ao vivo, entendeu o que ele está falando, e aqui estão os gráficos que ele não trouxe lá. Ele trouxe outros gráficos na época, mas aqui eu estou trazendo bem simples. O PIB está caindo, o desemprego está subindo. Então não temos uma característica normal de um bull market, certo? Isso é o que os gráficos estão mostrando para nós. Vamos dar mais um passo à frente. Taxa de juros. Taxa de juros, né? Eles fizeram um hold, o Fed fez um hold, uma pausa na taxa de juros. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que ele falou? Ele falou que eles veem a necessidade de subir até o final do ano mais meio ponto. E aí ele foi, cara, eu acho que ele falou umas 20 vezes isso na apresentação. Lá no início ele falou que ia depender de quanto a taxa ia subir e a velocidade que a taxa ia subir para afetar o mínimo possível a economia norte-americana. Né? Então aí falou das casas, das compras das casas, que a gente sempre traz isso como um indicador importante, e certo? Mas aqui a gente está falando de taxa de juros. Então, ele sinalizou que eles fizeram uma pausa, mas que será necessário subir a taxa de juros. Inclusive, na coletiva de imprensa foi perguntado: por que, senhor Powell, neste momento, o senhor não subiu a taxa se você está falando que vai subir a taxa? E a resposta dele foi essa. Desde o início, nós falamos que é velocidade e magnitude, isso é, o quanto a taxa deve subir e a velocidade que ela deve subir. Eles estão entrelaçando, equilibrando a velocidade, que eles subiram constantemente até a última reunião, e o quanto eles vão subir. Significa que, dito pelas palavras do próprio Jeremy, que as taxas vão subir. Entenderam? Um pouco da reação que houve. E aí também nessa semana a gente teve a Lagarde, né, já lá no Banco Central Europeu, falando que ela subiu a taxa e falando que ela deve subir mais a taxa. Porque a inflação está descontrolada, um monte de outras coisas. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Isso é muito importante entender, porque isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Marco, como assim? De uma maneira muito simples, tá, galera? Isso a gente já vem falando e tudo mais, mas aqui para fazer um grande resumo de um tópico que daria 20 aberturas aqui para explicar, com fórmulas e tudo mais. Mas olha só, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, a taxa de desconto que é utilizada nos fluxos de caixas das empresas é maior. Sendo a taxa maior, o valor da empresa é menor. Então, o valuation, o target, né, o alvo que todo mundo fala, normalmente ele vai diminuindo. Por quê? A taxa de juros está aumentando. O que a gente tem hoje na economia norte-americana? Uma subida drástica da taxa de juros, necessária ao meu ver, e sinalização que vai subir mais. Pegaram? Ah, mas Marco, deram um hold, deram uma pausa. Sim, mas sinalizaram que vão subir mais. Vai subir, ó, tá vendo meu dedinho? Ó? Pum, vai subir mais. Isso vai significar o quê? Uma pressão ainda maior nos valuations, nas empresas, certo? Então, é isso uma das grandes importâncias. Para que estão fazendo isso? Estão fazendo isso para controlar a inflação, que está totalmente descontrolada, né? Tanto nos Estados Unidos como na União Europeia. Está descontrolada como está descontrolada no Reino Unido e tudo mais. E aqui eu quero deixar uma coisinha a mais para vocês, porque a gente, né, tem que falar um pouquinho mais. Pessoal, quando a economia está crescendo, a gente tem números de IPOs, de empresas novas, né? Vocês, provavelmente, se você está assistindo
está no mercado. Você viu aí, pegou 2020, 2019, um boom de IPOs no Brasil, por exemplo, um boom de IPO lá fora também, empresas inclusive fechando aqui, abrindo lá nos Estados Unidos, né, por estratégia, mas explicando, as empresas acreditam e veem a possibilidade de abrirem seu capital no mercado para captar investidores a uma melhor taxa para reinvestir na empresa. Por isso que se faz IPO, um dinheiro mais barato, certo? Porque tem muito investidor querendo investir em alguma coisa, a empresa tem um retorno a oferecer, esses investidores analisam, olham, Initial Public Offer, IPO, e compram tudo. Uma outra característica de um bull market, a gente vê os lucros das empresas crescentes, crescendo. Margem, EBITDA ou EBITDA, como você quiser falar, nível de dívidas diminuindo, tá? Você olha o que está acontecendo. Valuation, eu estava explicando antes, mas eu volto a dizer, a gente tem um valuation das empresas crescendo cada vez mais, porque a empresa está pulsante, a economia está pulsante, e vai forçando, vai vendendo mais, vai tendo mais lucro, vai tendo mais margem, vai crescendo. E tem mais 2 pontos aqui, eu trouxe um só, mas eu vou falar de 2, não me esquecer. A liquidez. Olhem a liquidez do mercado. Marco, como é que eu vou olhar? Vou te dar uma dica assim. O que aconteceu não faz muito tempo nos Estados Unidos, quando houve a subida da taxa de juros e começaram a quebrar os bancos nos Estados Unidos. Então, não é um assunto que sai na grande mídia, que você não vai ver em jornal, porque é um assunto um pouco mais técnico. Mas deixa eu dizer para você o que está acontecendo no mercado. Você pode buscar esse assunto e você vai ver. A liquidez do mercado está diminuindo. Isso é preocupante. Foi muito preocupante e batido no início do ano, certo? Que a liquidez do mercado quase que sumiu, né? E os bancos centrais oferecendo dinheiro, porque a liquidez sumiu. E ela não está crescendo, a liquidez. Tá? Ela não está crescendo. As linhas de crédito às vezes são aumentadas, o volume de crédito é aumentado para os bancos, tudo mais, porque a liquidez não está crescente. Não está crescente. Tá? Falando dos Estados Unidos, mas reflete aí no mundo todo, se você está acompanhando. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, e venho chamando há muito tempo aqui, né? O que as empresas estão fazendo? Demitindo ou contratando? Pense sobre isso. Porque se uma empresa está demitindo, e eu cantei a pedra muito antes, elas vão buscar os números. As empresas são feitas para dar lucro. Então as empresas que estavam inchadas, e tem muita empresa inchada, começou a cortar. Por quê? Precisa dar número para o seu investidor e também porque tinha uma estrutura inchada e com o aumento da taxa de juros, com uma redução da economia, ficam-se numa situação complicada. Essa mini aula de economia aqui, ela traz algumas coisas para você. Se identificar as características que estão acontecendo tecnicamente, por exemplo, a gente ouve uma subida superior a 20%, mas o que a economia está sinalizando? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes o mercado de capitais, ele se descola da economia, mas vai acolar de novo. Por quê? E olha para os meus olhos azuis se você não entendeu isso ainda. Isso é uma realidade de verdade, tá? Não sou eu que estou dizendo, todo mundo que diz. As empresas, ou o valor das empresas, refletem seus fluxos de caixa. Marco, traduz isso para mim. Galera, o preço da empresa vai subir e vai puxar um bull market se a empresa estiver lucrando cada vez mais. Se a empresa não lucrar cada vez mais, o preço dela vai cair, o investidor vai pagar menos, porque o retorno é menor. E isso não mostra uma economia pulsante. Então a gente tem, muitas vezes, uma desconexão entre esses dois mundos, mercado de capitais e mercado real de economia. Muita atenção, isso é pouca gente que fala, e quem não está atenção nisso, normalmente se coloca do lado errado do mercado. Tá? Então fiquem atentos, façam uma reflexão. Se já é possível dizer que estamos num bull market de verdade, se alguns indícios de bull market já estão aí aos nossos olhos, se ainda tem incerteza, tem aí pessoas, né, lá fora, grandes investidores que têm diversos indicadores que sinalizam, que tendem a prever. Lembrando, ninguém consegue prever um bull market ou um bear market, a gente descobre depois,
no momento que ainda é possível ter lucro, seja no bull market ou no bear market. Passando aqui para você convidá-los, tá? Nós estamos liberando na Emitim um processo seletivo para quem quiser participar da sala comigo operando. Lembrando, operar a sala comigo, eu opero no mercado nacional e mercado internacional ao mesmo tempo. Uma sala muito boa, a gente está colhendo bons resultados. Porém, esse link aqui que você está, presta atenção, não é link de compra não, tá? Você não vai receber o link de compra da Emitim para entrar na sala. Ah, Marco, eu quero pagar R$1 milhão. Não, tá? Presta atenção nisso aqui. Você vai entrar nesse link, vai se inscrever. Tem um videozinho de 10 minutos onde eu explico muita coisa. Entra lá, sala.emitimbr.com, assiste o videozinho e participa do processo. Participa do processo, que é onde eu avalio se realmente eu consigo te entregar resultado, se você é uma pessoa que tem a capacidade de realmente aproveitar as oportunidades da sala de Emitim. Não quer dizer, ah, Marco, eu sou novo, não vou poder participar, não quer dizer nada disso. É uma avaliação onde é um questionário que você vai responder com pouquíssimas perguntas, mas essas pouquíssimas perguntas são bem pontuais e eu consigo ver se eu consigo te entregar resultado. Né? Não é uma sala de YouTube, é uma sala diferenciada, eu sou certificado para fazer e a gente tem o modo Emitim de 100. Então, se você tem um interesse, sugiro a entrar em sala.emitimbr.com, se inscreve lá e você vai receber um formulário para passar. O legal, o bacana, é que você alinhado com a Emitim, com a sala da Emitim, eu te dou 7 dias totalmente grátis para te participar, para te ver em loco, para ver se você gosta ou não gosta, se adequa ou não se adequa, né? Tem que ser bom para mim e tem que ser boa para você também. Bom, vamos dar a nossa olhadinha para dar aquela fechada, né? No olhar da S&P 500. Pessoal, nossa LTA continua colocada no gráfico, nossa região de 43,82 é muito importante e o alto 45,10 aí, né? Final dessa semana eu puxei mais de 925 pontos S&P 500, muito bom, muito bacana, rapidão, né? Então, fiquem atentos a essas duas regiões. Quem entende análise técnica está vendo que elas são análises importantes. Ah, Marco, o gráfico está cortado. Sim, o gráfico está cortado para caber aqui. Pegue a sua plataforma, ponha lá S&P 500 e dê uma analisada. Bora fazer que nem o Jô. Vamos fechar a abertura. Pessoal, de olho nos números. De olho nos números e menos no que acham. Tá? A economia é feita de números e não de achismo. Então, olhando os números, vendo o que está acontecendo, a gente tenta se posicionar. Não tente pegar uma faca caindo, vai doer a mão, vai quebrar a conta, certo? E não tente acertar o fundo ou o topo. Deixa fazer análise técnica de down, por exemplo. Muita gente tenta antecipar o primeiro pivô. E pela análise técnica, quem sabe nisso, né? Até é cobrado em prova, mas todo analista técnico deveria saber. O primeiro pivô a gente não opera, tá? Não opera porque não está confirmado a tendência. E, como todo mundo sabe, a gente vem vindo aí vários anos, existem oportunidades, tanto no bull market como no bear market, estamos aí, a prova disso, você também está conseguindo tirar leite quando o mercado está caindo, tirar leite quando o mercado está subindo, certo? Então, desejo a todos mesmo mais uma ótima semana, o pessoal do Emitim teve realmente uma semana fantástica, espero que você também tenha tido, foi movimentos bem direcionais em alguns momentos, que foi quando a gente aproveita para tacar a linha e puxar, comer a sardinha, certo? Em uma excelente semana, estaremos aqui, se Deus quiser, semana que vem. Não esqueça de dar o joinha. Um grande abraço e boas operações para nós que operamos de verdade.